que nós vamos fazer agora o resto da aula? Vamos tratar da estrutura básica dos recursos. Os recursos, eles têm uma peculiaridade em relação à sua redação. Por que dá um pouquinho mais de trabalho? Não vou falar que é mais difícil, não. Você que está estudando para a OAB, não tem nada, nenhuma peça difícil para você. Você vai redigir todas as peças e vai acertar no dia. Tenho certeza disso. Não falo que é uma peça mais difícil. É uma peça que dá um pouquinho mais de trabalho. Por que o recurso dá um pouquinho mais de trabalho? Porque, na verdade, são duas peças. São duas petições. Você vai redigir uma petição de interposição e uma petição das razões. Por que são duas peças? Eu queria entender isso daqui, Bruno, pelo seguinte. Dentro do procedimento aqui de um recurso, nós temos aqueles juízos a quo e a de quem, cada um com uma função específica. O juízo a quo é aquele que vai receber a petição do recurso. Então, eu vou protocolar o recurso perante o juízo a quo, que é aquele que proferiu a decisão. A função primordial dele é realizar o juízo de admissibilidade. Se o juízo de admissibilidade for positivo, se estiverem presentes todos os requisitos, nós vamos remeter o processo para o tribunal, para o juízo ad quem. Chegando lá no ad quem, qual é a função primordial dele? A função principal, não é a única, mas qual é a função principal do juízo ad quem? Julgar o mérito do recurso. Analisar se a decisão está correta ou não, se ela tem que ser reformada ou não, se ela tem que ser anulada ou não. Então eu vou redigir as duas petições, uma direcionada para o juízo a quo, outra direcionada para o juízo ad quem. A do juízo a quo é uma petição de apresentação, que nós chamamos de petição de interposição. Eu estou apresentando o recurso, eu estou dizendo que eu, parte tal, estou interpondo o recurso ordinário, tendo em vista a sentença que foi proferida, demonstro que eu fiz o preparo, demonstro que o meu recurso é tempestivo, ou seja, apresento esse meu recurso e demonstro aqui que deve haver a admissibilidade dele. Quando eu estiver redigindo a petição das razões, direcionado para o tribunal, para o juízo ad quem, a minha grande preocupação vai ser demonstrar que a decisão proferida contrária aos meus interesses está errada. Tem que ser modificada, tem que ser reformada ou anulada, dependendo do erro que ela possua. Então nós vamos ver essas duas funções aqui, nessas petições, tanto de interposição quanto petição das razões, a partir de agora. E o detalhe, galera, essa estrutura básica dos recursos que eu vou passar para vocês serve para todos os recursos, a não ser um. Só vou retirar um aqui, que é o recurso de embargo de declaração. A gente só não vai utilizar essa estrutura básica dos recursos para o recurso de embargo de declaração. Por quê? Por que não há essa divisão nos embargos de declaração? Porque é o mesmo juízo que vai admitir e vai julgar. Ou seja, é uma petição só. Eu redijo o recurso de embargo de declaração numa petição só. Vai ser dirigida para o juízo a quo, que vai fazer a admissibilidade, que vai julgar o mérito, que vai modificar ou complementar a decisão dele, ponto. Agora, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento, agravo interno. Galera, tudo nessa nossa estrutura, ok? Então nós vamos começar aqui com a petição de interposição. Quais serão os requisitos aqui dessa nossa petição de interposição? Só vou escrever aqui para nós lembrarmos, lembrar nunca é demais. Vai para o juízo a quo. Aqui, galera, no meu exemplo, vai ser um RO. Por que vai ser um RO? Porque é o único recurso que já foi cobrado até hoje pela FGV. E pela época do CESP também. O único recurso que foi efetivamente cobrado até hoje nesses exames unificados
principalmente aqui pela FGV. Então, meu exemplo, dentro de um RO. Estou interpondo o recurso ordinário de uma sentença. Essa é a situação padrão que a FGV traz para a gente. Sentença proferida, vou interpor RO. Quem proferiu a sentença foi a 10ª Vara do Trabalho de Salvador, foi a 30ª Vara do Trabalho de Belém. Então, vou interpor, vou apresentar a minha petição de interposição, vou direcionar essa minha petição para essa 10ª Vara do Trabalho de Salvador, essa 30ª Vara do Trabalho de Belém, ok? Então, primeiro ponto meu aqui, competência, lembrando que a competência na petição de interposição é uma, a competência na petição das razões é outra. Então, começando aqui, nós temos a seguinte ideia. Vou endereçar a vara do trabalho que proferiu a decisão impugnada. Então, vou colocar, excelentíssimo senhor juiz da 3ª Vara do Trabalho de Vitória, Espírito Santo, excelentíssimo juiz da 10ª Vara do Trabalho de Salvador. Olha um detalhe aqui, pessoal, que eu sempre gosto de falar. Bruno, precisa colocar excelentíssimo senhor juiz? Não, essa redação aqui não interessa. Você pode colocar excelentíssimo juiz da 3ª Vara do Trabalho. Excelentíssimo senhor juiz, dá no mesmo. Tem gente que gosta de colocar excelentíssimo senhor juiz do trabalho da 3ª Vara de Vitória. Dá no mesmo, galera. Examinador não está preocupado com esse tipo de questão de detalhezinho, não. O examinador está querendo saber se você mandou para cá, ó, para a 3ª Vara do Trabalho. Se você cumpriu aquela competência funcional, que é o juízo ACO, e se foi para aquela vara que proferiu a sentença. Depois, número do processo, menção ao número do processo. Então, se eu fosse desenhar aqui pequenininho a nossa petição de interposição, aqui seria a competência. Excelentíssimo juiz da 3ª Vara do Trabalho, processo número, pontinho, pontinho, xxx, ou então número do processo efetivamente colocado pela FGV. Nós já vimos aqui que às vezes eles não colocam o número do processo. Às vezes eles colocam XX, coloca XX. Às vezes eles colocam o número real, coloque, copie aquele número real. Ok, galera? Depois, qualificação da parte recorrente. Aqui vai ser bem parecido com a contestação naquela situação em que você não precisa qualificar novamente, porque já consta na petição inicial ou na contestação. Então, quando você estudou contestação, você viu que aquela parte que estava contestando, ela simplesmente falava que fulano de tal, devidamente qualificado nos autos, vem por meio de seu advogado e ponto. Aqui vai ser a mesma coisa. O João da Silva que está recorrendo, ele já está qualificado. O José da Silva, que é a outra parte, já está qualificada. As partes estão qualificadas lá na petição inicial. Então não preciso colocar João da Silva, blá, 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 José da Silva, blá, blá, blá. Não. Simplesmente vou dizer que é o João da Silva que está devidamente qualificado. Então começo aqui, ó, com nome devidamente qualificado nos autos. Começo a redigir aqui, ó, João da Silva, devidamente, vai ficar pequenininho aqui, devidamente qualificado nos autos. Ok, galera? E aí depois, qualificado nos autos, vamos na sequência. Vem, devidamente qualificado nos autos, interpor recurso ordinário com fulcro no artigo 895, inciso 1º. Vem interpor recurso de revista nos termos do artigo 896. Vem interpor agravo de petição nos termos do artigo 897-A. Agravo de instrumento nos termos do artigo 897-B. Embargos de declaração conforme 897-A. Recurso ordinário adesivo nos termos
do artigo 895 da CLT e súmula 283 do TST. Precisa colocar o artigo? Sim, obrigatório, galera. Se você simplesmente colocar que está interpondo recurso ordinário, você vai perder ponto. É recurso ordinário do artigo tal, recurso de revista do artigo tal. É assim que você vai fazer sempre, ok, galera? Não vamos esquecer disso daqui. Então, nós vamos aqui interpor o recurso ordinário nos termos do artigo 895 da CLT. E aí, qualificação da parte recorrida também, não precisa qualificar, vai colocar, bastar o nome devidamente qualificado nos autos. Então, como é que ficaria? Bruno, devidamente qualificado nos autos, vem interpor recurso ordinário. Nos termos do artigo 895, inciso 1º da CLT, em processo em que contende com o João da Silva, ou nos autos aqui em que contende com o João da Silva. Então, a forma de redação é aquela que você entender melhor. Então, vem interpor recurso tal, nos termos do artigo tal, tendo em vista a decisão proferida no processo em face de João da Silva. A redação é a sua, e esse tipo de redação não vai comprometer, você nem vai perder pontos porque a redação não ficou das melhores e nem vai ganhar pontuação porque fez a melhor redação do mundo. Não se preocupe com isso daqui. Se preocupe em preencher requisitos e não fazer a peça mais bonita do mundo, porque, como eu falei para vocês, não é competição de peça processual. Então, na sequência, nós vamos informação acerca do preparo. Galera, isso daqui é fundamental, eu vou perder mais tempo. Informação acerca do preparo. Qual que é o cuidado aqui que a gente vai ter? Vou fazer um esqueminha ali, a gente tem que ter um cuidado danado em relação ao preparo. Primeiro, galera, a gente sabe que o preparo pode consistir no pagamento de custas, pode consistir no pagamento de custas mais depósito recursal, ou pode nem haver preparo. Dependendo da situação, não vai ter preparo. Ou o preparo vai ser o pagamento de custas, ou o preparo vai ser o pagamento de custas mais depósito recursal. Como é que a gente vai lembrar disso daqui? Venham comigo aqui, vamos tentar fazer um esqueminha aqui em relação ao preparo. Primeira coisa que você vai ver, pessoal, quem está interpondo o recurso? É o reclamante ou é o reclamado? É o ex-empregado ou é o ex-empregador? Se for o reclamante, nós temos duas situações aqui. Ou ele vai pagar as custas que foram fixadas na sentença, ou não haverá preparo, porque ele está com justiça gratuita. Então, quem está recorrendo é o empregado, o ex-empregado. Então, nós vamos ver se a questão fala em condenação ao pagamento de custas. Está falando na condenação ao pagamento de R$100 de custas? Então, vamos dizer que o preparo foi feito com o pagamento, com o depósito dos R$100 de custas fixadas na sentença. Não está falando nada sobre o valor das custas. Ou a questão é explícita no sentido de que houve o deferimento da justiça gratuita. Então, nessa parte, você vai dizer o quê? Que não houve a realização do preparo, tendo em vista ter sido deferida a justiça gratuita ao recorrente. Ponto. Eu tenho que deixar claro se há ou não o preparo. Se estivermos advogando para o reclamado, custas mais depósito recursal. Custas mais depósito recursal. Então, é a empresa que é a nossa cliente? Vamos dizer aqui que o preparo está comprovado através das guias de pagamento de custas e do depósito recursal. Ponto. Só isso.
é só falar que você pagou ou você não pagou e por que não pagou. Não houve o preparo porque o reclamante está com justiça gratuita. Ponto. Houve o preparo, ele é o pagamento das custas que foram fixadas na sentença. Houve o preparo porque é uma empresa e aí houve o pagamento de custas mais depósito recursal. Isso que tem que ficar claro. Quem está recorrendo, por que fez o preparo, por que não houve o preparo. Perfeito? Depois, vamos falar sobre os pedidos. Aqui tem que tomar bastante cuidado, galera. Por que nós vamos tomar cuidado aqui? Ó? Pedido após regular processamento, sejam os autos remetidos à instância ad quem para julgamento do mérito do recurso. Isso daqui vai ser importante na peça de interposição e na peça das razões também. Então, ó, temos aqui pedidos. Por que esse pedido é tão importante na petição de interposição e na petição das razões? Pelo seguinte, nós temos dois pedidos a serem formulados no recurso. São duas petições, são dois juízos, são dois pedidos. O primeiro pedido que eu, recorrente, formulo ao Poder Judiciário é para que esse meu recurso ele seja admitido, seja recebido pelo Poder Judiciário. O que significa dizer que o meu recurso está sendo admitido, está sendo recebido, está sendo conhecido? Significa que ele está passando pelo juízo de admissibilidade. Então, o meu recurso está sendo conhecido, admitido, porque eu preenchi todos os requisitos de admissibilidade. Eu não acabei de demonstrar que eu fiz o preparo? Por que eu estou falando que eu fiz o preparo? Porque eu quero que o meu recurso seja admitido pelo juízo ACOR. Então, eu vou pedir a admissão dele. Depois, ó, desse regular processamento, eu quero que o recurso seja remetido para a instância ad quem para julgamento de mérito. Por quê? O primeiro pedido é de admissibilidade, o segundo é para julgamento do mérito do recurso. Eu quero que o mérito do recurso seja julgado. E no julgamento de mérito, eu posso ter aqui a reforma ou a anulação da decisão. A decisão recorrida é uma sentença. Eu quero que essa sentença seja reformada. Eu quero que essa sentença seja anulada. Daqui a pouquinho nós vamos lembrar a diferença aqui entre anulação e reforma da sentença, ok? Um outro ponto aqui. O que é esse regular processamento? Após regular processamento, sejam os autos remetidos ao juízo ad quem. O que é esse regular processamento que seria realizado pelo juízo ACOR? Pessoal, simples. Primeiro, juízo de admissibilidade. Eu quero que meu recurso seja admitido. Ele foi admitido. O juízo ACOR diz que estavam presentes todos os pressupostos de admissibilidade. E aí, o que eu quero agora? Que o juiz intime a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Então, o regular processamento é a realização do juízo de admissibilidade, a intimação para apresentação de contrarrazões. Depois disso, nós vamos para a remessa do tribunal, ok? Na sequência, fechando a nossa petição de interposição, nós temos aqui aquele padrão. Nesses termos, pede deferimento ou simplesmente pede deferimento e o data local assinatura OAB. Data local assinatura OAB, lembrando-se sempre que se o problema trouxer os dados, eles devem ser utilizados. Caso contrário, nenhum dado deve ser inventado sob pena de identificação da prova. Nós já vimos que em algumas situações a FGV deixa isso claro. Não crie nenhum fato, não crie nenhum dado que não conste na nossa questão aqui. Ok, pessoal? Vamos agora para a petição das razões. Vamos ver aqui a petição das razões. O que nós temos aqui em relação a ela? Vamos lembrar primeiro o seguinte.
Vamos lembrar, primeiro, que essa petição das razões, ela vai para o tribunal. Ou seja, vai para o juízo ad quem. Percebam o seguinte, ela começa com a chamada identificação do processo. Eu vou desenhar aqui como é que seria graficamente essa petição das razões e para nós falarmos das duas ao mesmo tempo. Ela começa com a identificação. Então, eu estou falando para o tribunal que o recurso é do processo tal, que o recorrente é fulano de tal, que o recorrido é ciclano de tal e que o processo é o número tal, tal, tal. Estou identificando. A ideia seria a seguinte, é como se o tribunal não lesse a petição de interposição. É claro, galera, que vai subir tudo. As duas petições sobem com o processo todo para o tribunal. Mas é como se o tribunal, essa é a ideia que eu quero que você tenha no dia. É como se o tribunal não fosse ler a petição de interposição porque ela é dirigida para o juízo ACO, que já fez o que tinha que fazer. Então, eu vou ler só a petição das razões. Eu que estou julgando no tribunal, eu que sou um desembargador, quero saber qual é o processo, quem está recorrendo, quem é o recorrido e qual é o número do processo, qual que é a origem dele, de onde que ele veio. Então eu faço essa identificação. Coloco aqui partes, origem, número do processo, nome do recorrente, recorrido, terceira vara do trabalho de São Paulo. Então, graficamente, seria o seguinte. Como é que nós veríamos essa nossa petição das razões? Aqui está ela. Aqui está a nossa folha. Você vai ver o seguinte aqui, ó. Você vai redigir no dia o seguinte, processo número, recorrente, recorrido e origem, vara de origem ou origem. Isso daqui geralmente é assim que se faz, mais no cantinho, mas não existe uma forma para isso daqui. Se você for tentar encontrar esse requisito em algum lugar, você não vai achar. É algo que foi passado de pai para filho, é coisa da prática mesmo, que acabou sendo incorporado dentro daqui dos requisitos de um recurso. Todo recurso, pode pegar ali na prática qualquer recurso, você vai ver essa formalidade aqui. Você identificando, colocando ali processo, número tal, recorrente João da Silva, recorrida Maria da Silva, origem terceira vara do trabalho de São Paulo. Essa é a identificação, é assim que começa a nossa petição. Agora, Bruno, a minha dúvida é a seguinte. Você falou que eu tenho que redigir as duas petições. Beleza. Eu tenho que redigir as duas petições. No dia da prova, eu tenho 5 folhas com 30 linhas, 150 linhas. Como é que eu vou fazer essa redação? Coloquei 3 páginas das 5 que você terá ali. Eu tenho que redigir 2 petições. Aqui pensando em espaço, vamos conversar um pouco sobre isso. Você vai começar a redigir a sua petição de interposição. A petição de interposição, por mais que você pule aquelas linhas habituais ali, aquelas 6, 7 linhas habituais da competência até o início da qualificação, você não vai gastar mais do que 20 linhas para a petição de interposição. Isso é fato. Você vai começar a redigir a sua petição de interposição, vai pular aquelas 5, 6, 7 linhas, vai escrever ali, não gastará mais de 20 linhas. Tá, mas cada página tem 30 linhas. Se eu gastar 18, 17, 20, eu vou descartar aquelas 10, 12 linhas. E aí, será que eu obrigatoriamente tenho que utilizar uma peça, uma folha para a petição de interposição e começar a petição das razões em outra folha? Não, não há essa obrigação, galera. Não existe essa obrigação. O que eu geralmente falo é o seguinte,
Nós temos muitas linhas, claro que nós temos, são 150 linhas, mas nós não precisamos jogar nada fora. Não é porque está sobrando hoje que eu vou jogar fora, porque pode fazer falta amanhã. Eu não sei o tamanho do recurso, então não vamos desperdiçar aqui linhas. O que você vai fazer é o seguinte, vamos lá. Você vai redigir a sua petição das razões. Então, a petição de interposição. Foi redigindo, acabou aqui. Acabou aqui. Beleza. O que você vai fazer? Você vai pular uma linha, vai fazer aquela separação e vai começar a redigir a petição das razões aqui. Vai colocar processo, número, recorrente, recorrido, vara de origem. Faça aquela identificação do processo aqui embaixo. Você vai ter provavelmente 10 linhas aqui. Vai dar para fazer essa identificação toda, ok? Então você não é obrigado a fazer uma peça por página, nada disso. Você vai fazer a sua petição das razões, vai pular uma linha, vai fazer aquela separação, só para deixar claro para o examinador que acabou ali a sua petição de interposição e você vai começar ali mesmo na primeira página, porque vão sobrar linhas, você vai começar ali na primeira página a petição das razões, ok? Fez a sua identificação da peça. Depois que você fez a sua identificação da peça, aí vamos aqui voltar para o que nós estávamos desenhando aqui. Depois que você fizer aquela sua identificação da peça, você vai pular uma, 2 linhas e você vai chamar os julgadores para eles prestarem atenção no recurso que você está começando a redigir. Então, venha aqui, julgadores, prestem atenção no que eu vou começar a falar, porque essa sentença tem que ser modificada, essa sentença está errada. Como é que é essa menção, essa chamada dos julgadores? Você vai sempre fazer de uma forma só. Você vai decorar uma forma que você prefere, você vai fazer sempre igualzinho. Esse chamamento é assim, ó. Por exemplo, egrégio tribunal, ou eminentes julgadores. Eu vou fazer sempre eminentes julgadores. Eminentes julgadores, essa sentença tá uma porcaria, tem que ser modificada. Essa aqui vai ser a ideia. Isso graficamente no seu recurso fica como? Você terminou a sua identificação do processo, pulou uma linha, veio aqui embaixo e escreveu eminentes julgadores, vírgula, linha de baixo. A sentença merece reforma, uma vez que condenou ao pagamento de horas extras numa hipótese em que havia banco de horas, ou seja, o sistema de compensação de jornada de trabalho. É assim que a gente vai fazer. A gente vai fazer o cabeçalho, aquela identificação, pula uma linha, eminentes julgadores, vírgula, e aí senta a pua na decisão, demonstra que ela está errada, que ela tem que ser realmente modificada. Ok, galera? Então, ó, vamos aqui embaixo, começar a sentença, tá uma bosta, tem que ser modificada, tá toda errada, uma porcaria. Ok? Vamos na sequência aqui para o ponto 3. Fundamentos do recurso. Vamos lá, ó. Fundamentos do recurso. Indicação do equívoco da decisão, que, como já foi exposto, pode ser um erro em procedendo ou um erro em judicando. Vamos lá, galera. Vamos lembrar disso daqui. A gente pode encontrar tanto erro em procedendo quanto erro em judicando. Pelos próprios nomes, eu tenho um erro no procedimento, eu tenho um erro no julgamento. Exemplo de erro em procedendo. Uma situação em que você viola o contraditório. O juiz permite
ou permite a juntada de um documento fora dos momentos habituais e não te intima para a apresentação de manifestação. Vai lá e te condena com base naquele documento. Então, o juiz fora ali dos momentos habituais de petição inicial e contestação, ou seja, no curso do processo, permite à parte contrária a juntada de um documento. Ele deveria ter te intimado para manifestação em 15 dias, mas não fez. Aí, para piorar, ele foi lá e julgou, condenou você. E o fundamento da condenação foi exatamente aquele documento sobre o qual você não pôde se manifestar. Violação de contraditório. Ele errou na realização do procedimento. Então, o erro é improcedendo. Ou então, ele decidiu, ele condenou sem fundamentação. Erro improcedendo também. Ok? Foi lá e condenou você ao pagamento de litigância de má-fé, multa por litigância de má-fé, mas não explicou por que você seria considerado litigante de má-fé, erro improcedendo também. Geralmente, erro improcedendo, geralmente não, 100% das vezes, em todas as vezes, eu tenho violação de norma de direito processual do trabalho. Se houve um erro improcedendo, é porque eu violei norma de direito processual do trabalho. Já no erro injudicando, erro de julgamento, o que eu tenho aqui é violação de norma de direito do trabalho, direito material do trabalho. Para a prova da OAB, geralmente o que nós temos é erro injudicando. 90% de chance, aqui pensando historicamente nos recursos que já foram incluídos na prova da OAB, historicamente você vai ter 90% ou mais de chances de encontrar erro de julgamento. Existia um fato, existiam provas, existia uma defesa, na hora do juiz julgar ele errou. Ele condenou ao pagamento de horas extras, mas tinha banco de horas. Ele condenou ao pagamento de horas extras, mas era cargo de confiança. Ele condenou ao pagamento de adicional de transferência, mas era transferência definitiva, não havia aquele direito. Ele equiparou dois empregados e condenou ao pagamento de diferença salarial, sendo que as funções não eram idênticas, eram totalmente diferentes. Todas hipóteses de erro injudicando, erro de julgamento. Na prova da OAB, a banca FGV quer testar você muito mais naquele ponto relacionado a direito do trabalho do que processo do trabalho. Para a FGV é muito mais importante saber nas peças se você sabe o direito do trabalho, porque é o direito do trabalho que você vai aplicar naquela situação em que você, quando estiver advogando, terá ali numa entrevista com o seu cliente. Você vai entrevistar um cliente, ele vai te contando e você vai processando ali com a cabeça de direito do trabalho, não de processo do trabalho. Processo do trabalho você tem que saber quando já estiver ali indo para o Poder Judiciário. Na entrevista, vendo se tem direito ou não tem direito, você tem que saber direito do trabalho, direito material do trabalho, ok? Depois, vamos falar o seguinte, deve-se explicitar como foi a decisão e como deveria ser, comparando a norma jurídica de forma a deixar claro que a decisão está errada e que por isso deve ser reformada / anulada. Pessoal, nos exemplos aqui, quando eu fui falando rapidamente, eu estava demonstrando, mesmo que rapidamente, como que deve ser a redação do seu recurso. Eu disse que o juiz condenou ao pagamento de adicional de transferência. Essa foi a decisão. Então eu vou abrir um parágrafo para falar do adicional de transferência. A sentença condenou ao pagamento de adicional de transferência. E aí vou dizer por que ela está errada, como que a norma prevê aquela situação. Então, a sentença condenou ao pagamento adicional de transferência, mas o artigo 469, parágrafo 3º
da CLT diz que o adicional é devido apenas quando há transferência provisória, o que não houve na hipótese, porque a transferência foi considerada definitiva na medida em que o empregado se estabeleceu com a sua família. Ponto. 5 linhas eu demonstrei ali porque que a sentença está errada. A sentença condenou a devolução dos descontos realizados em relação ao plano de saúde, mas o desconto é considerado válido na medida em que houve a concordância do empregado, houve a indicação de dependentes, o que não viola o artigo 462 da CLT, na medida em que não houve nenhuma coação, nenhum vício do ato jurídico. Ponto. Está ali. Demonstrei mais uma situação. Ok, galera? Então, vou demonstrar aqui dessa forma, em parágrafos. O que a gente geralmente faz, isso serve para petição inicial, para contestação e para recurso, é dividir sempre a nossa redação em parágrafos. Cada parágrafo vai ser um problema, vai ser uma questão. Um parágrafo para dano moral, um para adicional transferência, um para as horas extras, um para equiparação salarial, e assim nós vamos fazer em todas as nossas peças, isso que vocês têm que lembrar. Serve para petição inicial, serve para contestação, serve para recursos, ok? E vejam que eu vou aqui, ao alegar a existência do erro, ao demonstrar o motivo aqui pela qual a decisão tem que ser modificada, eu vou deixar claro que ela tem que ser reformada ou que ela tem que ser anulada. Quando é que ela vai ser reformada? Quando eu tiver erro em judicando. Anulada quando eu tiver um erro em procedendo. Toma cuidado, galera, para você não alegar um erro em judicando e pedir para a sentença ser anulada. Tá errado. Cuidado para você não alegar um erro em procedendo e pedir para a sentença ser reformada. Não, tá errada. Nós temos que fechar o cerco aqui. Eu aleguei que houve um erro em judicando. Então, vou pedir no meu recurso que a sentença seja reformada. Eu aleguei um erro em procedendo. Vou pedir que a sentença seja anulada, ok? Se eu reformo a sentença, eu simplesmente a substituo. O tribunal vai proferir um acórdão que vai substituir aquela decisão. Ponto. Se eu anulo a decisão, eu torno ela sem efeito, o processo volta para a vara do trabalho para ser novamente proferida a sentença, para o vício ser sanado e novamente ser julgada a questão. Ok, galera? Toma muito cuidado com isso daqui. Depois, pedidos. Vamos aos pedidos aqui. O que eu vou pedir? Obrigatoriamente. Isso aqui não é frescura, é obrigação, consta nos gabaritos. Na aula que vem nós vamos trazer os gabaritos e as questões sobre recurso. O recurso eu vou pedir para que ele seja admitido e provido. Tem que pedir obrigatoriamente. Então, no final do meu recurso, no final da minha petição das razões, eu vou pedir para que o recurso seja admitido e provido. Admitido, ou seja, conhecido. Pode ser conhecido também, admitido ou conhecido, tanto faz. O que eu estou pedindo é para que o Poder Judiciário entenda que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade e acolha o meu recurso para ele ser julgado no mérito. Então, quando eu falo que eu requeiro aqui que o meu recurso seja admitido, espera aí que eu apertei o botão errado, que ele seja admitido ou conhecido, eu estou pedindo que ele passe no juízo de admissibilidade. Ao passar no juízo de admissibilidade, eu estou pedindo para que ele seja provido, ou seja, que aquele meu fundamento
do mérito do recurso, aquele fundamento de mérito do recurso seja acatado. Meu fundamento de mérito do recurso tem que ser acatado. Para quê? Por que você quer que o fundamento de mérito seja acatado? Para reformar ou anular a decisão recorrida, tendo em vista o erro adjudicando ou o erro procedendo. Então veja que você vai fechando todas as portas aqui. Você fecha todas as portas porque você primeiro demonstra que houve um erro improcedendo. Qual foi o erro improcedendo? Pede a admissão, que seja admitido e provido para anular. Se é o erro improcedendo, anulação. Demonstro que houve aqui um erro injudicando. Qual foi o erro injudicando? Peço que o recurso seja admitido e provido para reformar a sentença. Então eu vou ligando um ao outro aqui. Você quer a reforma? Você quer a reforma porque houve um erro injudicando. Você quer a anulação porque houve um erro procedendo. Depois, quase finalizando aqui a nossa petição das razões, nós vamos aqui para fechamento. Nesses termos, pede deferimento ou pede deferimento. Todas as peças nós vamos fechar assim. A única diferença aqui da petição inicial é que eu vou colocar o valor da causa antes, mas todas elas, petição inicial, contestação, todos os recursos, a gente fecha sempre igual e ganha ponto por causa disso, porque os gabaritos da FGV trazem essa pontuação. Então, nesses termos, pede deferimento ou simplesmente pede deferimento, data, local, assinatura, OAB. Utilizando os dados que foram retratados, caso não tenha, não vamos inventar nenhum deles. Então, graficamente, a finalização da peça é sempre a seguinte, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Ponto. É assim que nós fazemos. Tranquilo, galera? Então essa é a nossa petição das razões. Na aula que vem, nós vamos fazer igualzinho fizemos com petição inicial e contestação hoje. Vou trazer duas situações de recursos ordinários que já foram retratados. Vou trazer um recurso de revista, talvez nem traga 2 ROs, traga um RO ou um recurso de revista, um agravo de petição. Vou montar aqui a nossa aula para que ela seja da melhor forma possível. Então vou trazer a situação que foi narrada pela FGV no recurso, o gabarito da FGV, como é que a FGV pontua, e aí vamos continuar. Vou falar de outros recursos também na próxima aula. Tchau, tchau, galera. Um abraço, valeu!